Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas do Conto. Aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos múltiplas, janelas abertas à reflexão. Antes de passar aqui a palavra às 2 meninas fantásticas que me acompanham hoje aqui neste palco, queria deixar um abraço iluminado e apertado a Alexandra Brito, que teve a generosidade e a amabilidade de nos agradecer a nossa companhia. Portanto, ela agradeceu às Janelas de Conto. Nós também fazemos parte do seu dia-a-dia e que gosta muito de nos ver, e para nós um abraço muito apertado. E agora vamos passar aqui então a palavra à Isabel e à Daniela para dizerem aí um olá aí para casa. Olá, boa tarde a todos. Um beijinho aqui para o estúdio, um beijinho para as pessoas que estão em casa, nos a ver, principalmente para a Alexandra, porque também conheço a Alexandra, também gosto muito dela e continua na nossa companhia, e todas as pessoas que gostam de nós também agradeço. E já agora também quero só agradecer à Cimaura Rock, porque a roupa que eu hoje vesti é da loja dela, do cantinho da Cimaura, e é uma loja online e local que eu gosto muito, e um beijinho para ela e agradeço também. Beijinho. Estás muito bonita, Isabel. Obrigada. Olá, muito obrigada, Alexandra, que eu não conheço, mas obrigada por nos ouvir, porque é para isso que nós estamos aqui, é para conversarmos entre nós e convosco. Se nos levamos a alguma coisa, o objetivo está cumprido. Queria dar um beijinho grande e neste programa em especial deixar um beijinho grande aos meus pais, deixar um beijinho grande a 3 pessoas que são vitamina para mim e que eu vou chamar como flores. São flores na minha vida. A Íris, a Tulipa e o Nenúfar. Vocês sabem quem são? Continuem aí desse lado, eu vou continuar por todo o lado convosco. Bem, começámos de forma grandiosa. É tão bonito nós podermos aqui também ter o espaço para retribuir a todos vocês que em casa nos retribuem a cada dia com os vossos gestos de gentileza, de doçura, e portanto é tão bonito espalhar amor. Vamos continuar assim. Vamos aqui então ao nosso primeiro conto. Calem-se, calem-se, calem-se! Gritou muda para dentro de si. Em simultâneo, manteve o sorriso doce. Arrastou-se pelo dia, com o peso da dor humanamente impossível de carregar. A lua deu lugar ao sol, em sucessões consecutivas, e em todos esses amanheceres almejou sentir paz, fogo de luz e ímpeto de vida. Contrariada no seu desejo, doíam-lhe os pensamentos, a alma e o corpo. Doía-lhe o respirar. Calem-se! Engoliu para dentro de si. Que ruminância em eco no seu âmago. Que fazes aqui? Não fales nada. És um peso na vida dos outros. És insignificante. O presente apresentava-se tenebroso e o futuro fatal. Exteriormente era uma presença feliz na vida dos outros. No seu interior, a guerra, cada vez mais armada, continuava. Ela não se matou. Silenciou os monstros que habitavam dentro de si e devolveu-se a paz. Muito bem. Este é o nosso primeiro conto. E vamos começar pela Daniela. Obrigada, Tânia. Muito obrigada por trazeres este tema aos nossos Janelas. Tu sabes que é um tema que me é especialmente querido. Importante, e obrigada por me deixares de ser palco neste momento. Não prometo que seja um palco muito feliz ou que eu não descontrolo um bocadinho, mas vou tentar. Bem, o que eu escrevi assim de forma mais corrente, digamos assim, foi: no mundo onde se lê nas redes sociais, nos clubes sociais, tantas palavras de desalento, desconfiança, tristeza, temos de perceber que elas só existem em forma massiva porque o que nos choca é aquilo que nos chama a atenção, o drama. Mas, na nossa vida, se pararmos com regularidade e tentarmos pensar com clareza, nem sempre para isso nem que para isso tenhamos a coragem de pedir ajuda, vemos que temos mais pessoas boas disponíveis para ajudar.
Se cultivarmos a vulnerabilidade de mulheres e homens e formas mais educadas para pedir ajuda sem culpa, se formos educados para ajudar sem julgar, vamos salvar vidas. A mim assusta-me este tema, especialmente nos homens. Obviamente que existem mulheres que cometem suicídio, mas assusta-me um bocadinho aquela premissa ainda de que os homens não podem chorar. Ao não permitirmos que os homens chorem e tenham que ser fortes, este programa para mim é mais dedicado a eles. Fazemos com que eles sejam quase que obrigados a vida toda a manter uma postura muito forte, uma armadura forte, a guardar para si tudo o que é, muitas vezes, uma simples depressão. E que é um estado de saúde, como uma dor de estômago, como uma dor de um osso. É uma doença, não é? É uma doença. Que acontece a qualquer um, da mesma maneira que eu tive com gripe e com febre. É engraçado, tu disseste simples só para fazer o contraste com um desfecho tão fatal como é a morte, não é? Sim, o problema é esse. Exatamente, porque nunca é simples uma depressão. Foi interessante usares para conjugar, não é? É uma coisa que podia-se tratar e que não era, se calhar não havia a necessidade de um desfecho tão trágico. Eu digo simples também. Se calhar não foi a palavra adequada, não é simples, ou seja, simples porque existe tratamento. Exatamente. E simples porque temos que olhar para ela de uma forma normal, como se olha para uma dor de estômago, não é? Porque eu acho que as pessoas vão para a pressão como um bicho de 7 cabeças que não tem tratamento e que é preferível esconder. Não é. É uma doença normal que toda a gente sensível ou não sensível pode vir a sofrer, como tantas outras, não é? Porque há transtornos que são congénitos, não é? Mas... Exatamente. Eu fiz só isso, foste só para desmontar essa palavra. Não. Faz sentido na forma como tu querias acentuá-la. A verdade é que a depressão é complexa, mas é interessante introduzir isto, que se for encarada como aquilo que ela realmente é, algo que se deveria discutir de forma aberta, que deveria ser recebida sem preconceito e sem juízo de valor e sem crítica, que nós poderíamos estar a colaborar muito melhor para simplificar, não é? No sentido em que há formas, não é? De se conseguir tratar esta doença como se trata tantas outras. E simplificar o pedido de ajuda, porque muitas pessoas, obviamente que o autoconhecimento não é igual para todas as pessoas, mas se uma pessoa, da mesma maneira, quando caímos, dói-nos os joelhos, a gente diz, ai, ajuda-me a levantar porque dói-me o joelho, se puder ser vulnerável ao ponto de eu estou triste, eu estou muito triste, vamos avaliar se esta tristeza é só uma tristeza ou se é uma depressão, se calhar salvamos vidas. E também aí está, eu concordo contigo, mas também às vezes acontece, a pessoa pede ajuda a um psiquiatra, a um psicólogo, ou um psicoterapeuta. O problema é essa pessoa diz que sim, está doente, chega lá e ele, quando se senta à frente dessa profissional, não conta aquilo que estes monstros estão dentro dela. Porque ficam ofuscados, escondem-se por trás da máscara e a pessoa quer parecer uma coisa que não é. E a pessoa não vai dizendo a verdade. Diz pequenas coisas, aos poucos e poucos, para fingir que aquilo é só aquilo. Quando às vezes por trás disso tem algo muito mais grave e os profissionais muitas vezes não conseguem chegar à pessoa porque a pessoa não está a dizer a verdade. Mas isto serve para pessoas adultas como serve para crianças, porque hoje em dia cada vez mais crianças sofrem disso. Estão nos psicólogos, mas vão aos psicólogos e nós notamos as crianças a mutilarem-se, as crianças a ficarem agressivas com os pais, com a família, com os amigos. Porque não conseguem ter esse monstro do qual estás aqui a falar no texto, que eu acho que esse texto é espetacular, porque cala-se os monstros e é preferível calar os monstros e parecer feliz. Porque a sociedade acha que as pessoas estão com depressão, se estão felizes por fora, não estão com depressão. Porque eu falo por experiência própria. Eu já tratei pessoas, também já passei uma fase muito complicada na minha vida, infelizmente, mas é assim, eu ouço as pessoas dizerem, estás maravilhosa. O tema do ultimamente que eu ouço, a maior parte das pessoas é, tu estás maravilhosa, tu estás montes de bem, tu deixa-te estar assim que estás bem. Isto é as conversas que eu ouço no dia a dia. E eu penso,
como é que as pessoas sabem se eu estou bem? Ou a outra pessoa que está a passar isso está? Ninguém sabe, só a pessoa. Porque às vezes a pessoa mostra por fora uma coisa, uma irrealidade, não é real, nada que é real. E às vezes é mesmo pensar naquilo que vocês já abordaram as duas, que é, isso acontece muito, porque, em primeiro lugar, porque educamos muito pouco para se falar em sentimentos, a gente educa muito pouco para falar em emoções. As pessoas muitas vezes até têm dificuldade em conseguir perceber qual é a emoção que estão a sentir e qual é a profundidade dessa sua emoção. Temos que educar cada vez mais para as emoções. Mas há pessoas que sabem, e o problema é que as pessoas, às vezes, por saberem, às vezes ainda ficam com mais monstros. Mas porquê? Porque eu vou explicar. Porque as pessoas, ao saberem que têm que falar nisso, há outras pessoas que não aceitam. Exatamente. E aceitar. Eu sei que eu estou bem. Olha, eu estou bem, fui ao psiquiatra, eu estou a tratar-me, eu sei que estou mal e que preciso de ajuda. Estou lá e consigo fazer o meu tratamento. Mas para a outra parte da sociedade, está ali é porque é doida. Está ali é porque ela ainda está muito bem. A rapariga ainda está muito bem. Ou então há aqui, desculpa Isabel, te interrompi. Realmente ainda há estigma. E depois também há outra questão que tu também estás a aflorar e que a Daniela também acabou por falar, que é nós não estamos, por um lado, formatados nem preparados para falar de emoções. Exatamente. Porque, mais uma vez, estamos a abrir aqui espaço à nossa vulnerabilidade, à nossa fragilidade. E durante muito tempo, sermos vulneráveis ou frágeis era um handicap, era algo que não era visto como uma qualidade. Hoje em dia percebe-se que, efetivamente, é de uma força enorme nós mostrarmos também as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, ao contrário do que nos era entendido e ser visto. Portanto, o homem não chora, agora ficar triste por causa disso. Estás triste por causa dessa coisa, isso é tanto pequenino, porque é que tu estás assim, não é? Mas eu peço desculpa só para não me esquecer, é que infelizmente muitos pais e familiares perdem filhos por isso. Porquê? Porque os sinais estão lá. Muitas vezes a própria pessoa que está com depressão dá sinais de cansaço, burnout. Há dias, às vezes entra no burnout. A gente até pode falar aqui de alguns sinais. Exato, tem sintomas, por exemplo, a pessoa tem burnout, esgotamento, está irritada, não apetece ir da cama, não quer comer, a pessoa às vezes por exemplo, agora está a rir do sentido do humor, muito, ou não come nada. Ou sentido do humor, agora está-se a rir, dali porque está a chorar, dali porque está a ser. Fala muitas vezes em o seu propósito de vida, o que é que eu faço aqui, porque é que eu estou aqui, não faço nada aqui, o que é que eu acrescento, ninguém me entende. Mas as pessoas, é que eu digo às pessoas, isto, às vezes as pessoas dão sinais, as pessoas dizem, mas aquela pessoa parecia que estava feliz. Não, a pessoa dá sinais, só que às vezes nós estamos tão, somos egocentristas, estamos no nosso mundo e tão virados para nós que não percebemos, os sintomas. Eu acho que posso aqui só dar um apontamento. Eu acho que algumas pessoas realmente não notam os sintomas, mas porque elas próprias também não estão disponíveis, não estão despertas, exato, para o que são sentimentos e para o que é vulnerabilidade. E como elas também não identificam em si, muitas vezes, uma série de sentimentos, não conseguem identificar nos outros. E por isso não devemos falar disto para que as pessoas percebam o que é sentimentos, abordar, para as pessoas perceberem exatamente esses sintomas. Eu acho que até dos mais interessantes que tu falaste foi esta oscilação rápida do humor. E um que tu falaste... depois eu vou-me lembrar outra vez. Dormir muito ou não? O dormir muito, sim, mas há pessoas, aquelas pessoas que aparentemente estão felizes... Começam a deixar de querer ser com os amigos, há muita reclusão dentro de casa, alterações de hábitos. Por exemplo, uma pessoa que não bebia álcool e começa a tomar bebedeiras consecutivas, há refúgio em medicação, automedicam-se para se tornarem mais adormecidos em relação a mais companhias. Desculpa, eu não faço nada aqui, ou eu não consigo resolver este problema. Existem essas eu tenho estes problemas e eles... Há aqueles momentos em que a pessoa acaba por dizer este problema é demasiado grande para mim. Exatamente. Eu não aguento. E esse não aguento pode ser uma coisa, em algumas pessoas, normal, não é? Ou em determinados estádios normal, em outras pode ser o limite. E é um limite realmente que é muito difícil de Daniela, esta observação é muito boa, porque é assim, quando dizem isso, não aguento mais, não sei o que é que faço aqui, isto é uma forma muito subliminar, mas que temos que estar atentos de dizer, eu
eu vou-me matar, porque as pessoas têm muita dificuldade em verbalizar eu vou-me matar, porque em termos da religião católica, não é? O suicídio ainda é visto como uma coisa como um pecado, não é? Quem se tira a sua própria vida não vai para o céu, digamos assim, nesses termos muito simplistas, não é? E a verdade é que as pessoas às vezes têm dificuldade elas próprias de pronunciar que se vão suicidar, ou que têm essa vontade, não é? De desaparecer. E por isso é que eu tive o cuidado no conto de não falar, ela matou-se. Ela silenciou os monstros que viviam dentro de si. Eu acho que realmente o que é? eles querem é isso. Do pouco que eu conheço, a pessoa não quer propriamente o ato de se matar, ela quer simplesmente paz. Paz, exatamente. E a pessoa acaba por ter fé em si própria, ou perder a fé na pessoa quando entra nós, porque estou a falar desesperos e nessas pessoas, a pessoa já está a deixar de ter fé em si própria, deixar de acreditar em si. Quando começa a deixar de ter amor próprio, não sei, a pessoa começa parece que é simples, como estavas a dizer. É simples. A pessoa deixa, porque é assim, as pessoas começam a deixar de gostar de si, mas às vezes também já deixa de gostar dos outros. Porque às vezes também tornam-se violentos com os outros. Porque eu estou a falar de situações que já passamos. A pessoa também começa a ter mais companhias, começa a arranjar, por exemplo, comportamentos mais disruptivos, no limite, mesmo comportamentos limite. Arranja amigos, por exemplo, já passou, por isso eu estou a falar, por experiência de adolescentes que às vezes arranjam mais companhias. E essas mais companhias, a pessoa já está no limite, já está na depressão, já está na parte escura, como a gente costuma dizer, na parte escura da sua vida, e aparecem essas amizades. E essas amizades às vezes acabam por ficar mais escuro. E é aí que há o suicídio. A pessoa normalmente procura um local onde se sente validada, não é? E infelizmente quando a pessoa já está no negro, ela valida-se com o negro. Exato. Ela não vai validar com amigos, exato. E estes amigos às vezes é que fazem coisas. E também porque às vezes o que eu sinto é que falando em termos, a gente sabe que 90% dos casos que levam ou que conduzem ao suicídio tem a ver com problemas de saúde mental, e um deles tem a ver relacionado com as questões da depressão. E acontece pessoas que entram em estados depressivos partilharem: estou amplamente triste, não me apetece sair de casa, perdi o gosto por aquilo que gostava de fazer. E muitas vezes o retorno que recebem desta informação não é uma escuta ativa, atenta, sem julgamento, é mas não faz sentido estares assim, tu tens tudo o que tu precisas, tu tens um bom trabalho, tu tens a tua casa, tu tens a tua autonomia, tu estás bem de saúde física, não é? Porque ainda essa questão da saúde mental fica muito... Eu falo por mim, isto é um exemplo. Eu estava a dizer, eu passei essa fase, era uma pessoa que me conhece desde criança, eu sou uma pessoa muito alegre e sempre fui muito a rir, brincar, e para mim estava sempre tudo muito paz, eu era paz e amor e achava tudo um mundo maravilhoso, porque eu fui criada assim e achei que o mundo era sempre maravilhoso, até que um dia que eu percebi que tudo se virou. E tudo o que eu podia fazer, e que eu era aquela pessoa e podia fazer tudo e mais alguma coisa, eu cheguei aos extremos de não poder fazer nada. E tiveram que me cortar tudo. E as pessoas queiram ou não queiram, tanto acontece isso comigo como acontece com muitas outras pessoas. E estou a dar esse exemplo porque as pessoas têm que perceber, isso é muito grave psicologicamente e violento. Porque eu falo agora por mim, porque eu fui uma pessoa que dá aulas de 10 anos nas escolas com crianças e jogava voleibol com 30 e tal anos, e isto era vida para mim. De um dia para o outro, gostaram-me tudo. E foi drástico. Não podes fazer, ponto. E isso, queira ou não queira, isso foi mexendo muito com as emoções. Mas não podias em termos de saúde, em termos de saúde, médica, exatamente, questões de saúde. A questão de saúde e a parte física não podia fazer nada. E a parte mental, adoeceu a parte mental. As pessoas dizem, porque tu estás de frente, mulher, mas isto não é depressão, mulher. Mas as pessoas têm que perceber, cada pessoa tem o seu tempo. Para já vou ter que te falar assim, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, porque nós não podemos ver analisar, porque aquele é assim, aquele também é. Não. Para já, porque eu também treino com o psicoterapeuta, e graças a Deus, e que me ajudou, parece que eu costumo dizer, Deus preparou-me para algo maior. Porque eu comecei, depois de ter esse curso, quando foi-me acontecendo as coisas, eu
em casa percebia, então, Conseguiste fazer estava-me a essa preparar, autoanálise. estava-me a preparar fisicamente, psicologicamente e profissionalmente para lidar com os meus próprios monstros. Que vieram todos a seguir, não é? E quando nós encaramos com situações que nunca tínhamos passado e que é mais fácil na vida dos outros, porque nós estamos de fora, é mais fácil naquele. E é engraçado porque se calhar ouviste coisas do tipo e que a gente não se sente realmente ouvidos na nossa emoção, que é, só por causa disso não podes jogar bola e fazes umas caminhadas. Não, fazes umas caminhadas. Não podes fazer ginásio. Mulher, o ginásio não é nada, fazes não sei o quê. É que terei ginásio, terei bola, terei tudo o que fazia, tudo. E não posso fazer partes, fisicamente ainda posso fazer esforços. E depois, além disso tudo, eu tive que ir sabendo lidar que fisicamente eu não sou a mesma pessoa. Claro. Além disso, que a gente às vezes temos que falar nisso, também temos que falar a mudança de idade nas pessoas. Sim. As pessoas às vezes não falam nisso, mas também eu estava muitas vezes. Nos homens e nas mulheres. Tanto nos homens como também dá nos homens. Às vezes isso faz também a pessoa ter depressão. Sim, porque a menopausa nas mulheres ou nos homens, as pessoas vão mudando fisicamente, psicologicamente. Os grupos de risco, homens, pessoas logo acima, os principais grupos de risco, homens, pessoas acima dos 45 anos. Sim. Andropausa. Andropausa, menopausa. E isso tudo também também muda o nosso sentido de humor, a nossa maneira de estar e o nosso dia a dia. E portanto, as pessoas, queiram ou não queiram, têm que perceber: cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. E assim, quando fomos a um psicoterapeuta, a um profissional de saúde, seja ele como for, nós temos que ser abertos. E temos que dizer assim, porque eu há pouco tempo perguntei a um profissional de saúde, ele estava a falar comigo e perguntei a ele. A pessoa, quando vai ter consigo, o senhor só pode tratar da pessoa se a pessoa disser a verdade. E lá, exatamente, a pessoa tem que admitir, isto é como uma pessoa que toma droga, uma pessoa que está no álcool, é uma doença. Tem que admitir que está doente para poder se tratar. Depois só gostaria duas questões, eu posso falar. Uma é sobre essa, das pessoas terem que falar, para não me esquecer se não estás a vontade. É só para não interromper ela. Ou seja, as pessoas, e isso já me aconteceu várias vezes e por isso eu posso ter a minha experiência pessoal. Quando eu tenho alguém próximo que vai a um psicólogo ou um psiquiatra pela primeira vez, eu acompanho. Pronto, as pessoas também me conhecem pela minha descrição, porque normalmente eu, como sou mais sensível para estes temas, não sou melhor nem pior que os outros, atenção. Eu sou mais sensível para estes temas porque tive que lidar com eles desde muito nova e li muito sobre estes temas desde muito nova. Por isso, sou mais sensível, ponto. O que eu faço é exatamente isso. Eu gosto de acompanhar a primeira vez a pessoa, porque as pessoas também, para perderem o medo, primeiro para os levar pela mão, no fundo, e depois para dizer ao técnico a minha visão geral de porque é que aquela pessoa está ali e eu pedi àquela pessoa ou acompanho aquela pessoa ali. No fundo, para tentar desmontar logo um bocadinho essa parte deles não conseguirem verbalizar. E isso ajudou já pessoas a salvarem-se. E isso eu fico muito orgulhosa de mim, porque sim, já salvei uma pessoa por causa disso. A segunda tem a ver também com as pessoas que rodeiam, as pessoas que querem esta paz e têm estes monstros e que não percebem que eles têm e que muitas vezes se sentem muito culpadas e que são culpadas pela sociedade por não terem notado. Muitas vezes as próprias pessoas não mostram os monstros, não é? Elas podem dar pequenos sinais, mas podem dar sinais às pessoas que até não são tão próximas e a pessoas que não os vão entender. E não dar sinais às pessoas próximas para elas não se preocuparem. E depois o que é que acontece? As pessoas próximas não se aperceberam porque não tinham ferramentas para se aperceber. Muitas vezes pensam que são um fardo, não é? Elas próprias pensam que são um fardo, como estão com tanta poluição dentro de si, não é? Tanto ruído dentro de si, acham que este ruído é audível para os que lhes são mais próximos e não é. E por isso metem um semblante feliz. E às vezes eu estou a ver, por exemplo, a minha família não gosta de mim, meus amigos não gostam de mim, eles gostam dele. Só que como ele está, as pessoas estão obcecadas, estão naquela parte da escuridão, não conseguem ver que afinal ela é aquela pessoa que está mal. E então é mais fácil culpar as pessoas de fora, não é? Isto acontece. Sim, e eu também já tinha, eu ia dizer, muitas vezes, por exemplo, há pessoas que não gostam de psiquiatras, nem psicólogos, mas também é tal coisa, as pessoas também têm que abrir a mente. Podem procurar ajuda nas terapias alternativas. A fé. Porque há muita maneira de terapias alternativas que
fazem com que a pessoa se calhar abra mais depressa a mente. Claro. Porque O primeiro passo é autoconhecimento. exatamente. Passo é Mas esse porque eu mergulho estou a falar porque eu, através das terapias alternativas, houve uma pessoa que também tratei através de uma depressão profunda. E eu também tive que acreditar naquilo que estava a fazer, não é? E a pessoa também. Ao princípio a pessoa estava cética, era normal, não é? Hoje em dia a pessoa está lá a trabalhar e está feliz e somos grandes amigas e eu adoro-a, ela sabe disso. E portanto, e fico feliz. Isso porquê? Porque a gente quando consegue ajudar uma pessoa, a gente já está a salvar aquela pessoa, parece que estamos a salvar já o meio mundo. Não é? Porquê? Porque a gente já estamos a ver outras alternativas na nossa vida, porque as pessoas, é como eu digo, as pessoas estão sempre na procura de algo maior ultimamente. E nas energias, hoje muita gente hoje trabalha nas energias, hoje em dia muita gente terapêuticas, holísticas, e graças a Deus que as há. Por isso é que digo, as pessoas que procurem ajuda em vários meios, há muitas formas, há muita maneira de dizer, e também há muitas pessoas, porque também é assim, as pessoas têm que acreditar naquela pessoa que está ali. Porque a pessoa às vezes vai desconfiar, é normal, mas se não abrir o seu coração, a sua alma e a sua mente, não conseguem. E nós também é assim, nós não controlamos os nossos pensamentos, não é? Temos emoções e os pensamentos surgem, e mesmo que esses pensamentos sejam muito dolorosos de enfrentarmos e sobretudo de os verbalizarmos, eles são importantes de serem ditos. Sim. Mesmo que possam. Se eu for um profissional, ele não vai ficar chocado com a minha verdade, nem com o meu pensamento, nem, não vou chocar ninguém. Desculpa, é que dizer como, exatamente. Porquê? Porque também a maior parte dessas pessoas que estão ali a trabalhar estão com amor àquela profissão. Estão preparadas para isso e porque estão ali porque gostam daquilo que estão a fazer. Isso. E estudaram para isso e prepararam-se para isso. E às vezes, quando menos esperamos, às vezes um ato de amor, porque isto também é um ato de amor, a gente tem que acreditar naquilo que é um ato de amor. Se a gente pôr um pouco só de amor na nossa confiança, tudo aparece a brilhar. É preciso a confiança. Exatamente. Porque a gente estava aqui a falar da dificuldade às vezes dessa sinceridade, desta abertura plena. Às vezes porque os pensamentos são mesmo pensamentos duritos e difíceis. Por exemplo, é difícil eu assumir que quero tirar a minha vida se cresci num ser e numa família que é extremamente católica e que eu me suicidar é uma coisa completamente contra a natura, ou a dor que eu vou provocar no outro, ou os pensamentos que eu possa ter de destruição de outra pessoa, ou pensamentos, ou mesmo ações que eu possa... até não queres preocupar outra Exatamente. Pessoa. Estou aqui a pensar, eu há pouco tempo estava a falar com uma pessoa sobre uma situação que às vezes acontece, que é um vício que as pessoas têm muito julgamento, que é, por exemplo, o sexo. Mulheres são mais julgadas do que os homens ainda, infelizmente, nesse aspecto. As mulheres têm muitos parceiros sexuais, têm mais que um parceiro sexual por dia. Porquê? Porque querem preencher com o sexo vazio emocional. O vazio emocional está dentro daquilo que é problemas da saúde mental. E, por exemplo, eu percebo que possa ser difícil chegar a algum profissional, achar assim, olha, tenho tido... Só esta semana já tive sexo com vários homens, todos eles homens diferentes uns dos outros, não quero saber o nome deles, não quero saber de nada e só quero ter o prazer físico naquele momento, mas depois entro outra vez num corrupio enorme de solidão, não é? E às vezes há coisas que são difíceis, mas se isso é que vocês sentem, se essa é a vossa realidade, essas pessoas existem para a gente fazer esses partilhos. Também é muito importante quando partilharem. Se partilharem com alguém que vos seja próximo e que não seja profissional de saúde, a partir do profissional de saúde está preparado para ouvir tudo aquilo que é a vossa verdade, tudo aquilo que é a vossa realidade, quer seja em pensamento, quer seja em ação. E se precisarem partilhar com outras pessoas que não sejam profissionais na área, escolham muito bem as pessoas com as quais vão fazer isso. Para depois não terem também uma reação que não é aquela que seria a mais justa para a pessoa que está a passar já por uma situação de dor profunda e depois vir respostas que são de suavizar, não é? Deixa-me atenuar a dor dessa pessoa, não. Essa pessoa precisa saber que eu estou aqui, agradecer esta partilha e não dizer assim, isto não é nada, isto passa. E dá um abraço, porque às vezes um simples abraço. Às vezes eu fico triste quando, por exemplo, eu vejo que hoje em dia falta muito o abraço. A pessoa se der um abraço num homem, por exemplo, um amigo, se der um abraço num amigo, hoje em dia, então já está aquela pessoa, não sei o quê. Eu acho que é uma falta de bom senso. É verdade, é uma falta de bom senso. Porque assim, um abraço faz tão bem à alma, que muito mais que as palavras. E eu
falo por mim, muitas vezes eu era a primeira pessoa, toda a minha vida, eu era a primeira, abraçava toda a gente, eu achava que, mas eu sempre penso assim, ainda hoje eu penso, abraçar, e era o tratamento psicológico de toda a gente para mim, há uns anos atrás, quando era nova, era abraçar. Hoje em dia, eu sou sincera, eu comecei a ter mais medo de abraçar. Porquê? Porque é julgada. Porque a gente começa a ver, a sociedade está de maneira que... Eu hoje em dia pergunto se posso dar um abraço. Pois é, e também já começa... Não, se for a ti, não é a gente dar um abraço. Mas há pessoas que a gente já tem que ter cuidado a dar um abraço. Há pessoas que partilham às vezes coisas muito profundas. Eu agradeço a partilhar e muitas vezes... não há mesmo resposta, a única resposta é mesmo só dizer muito obrigada por partilhar e sinto muito que tenha passado por isso. E nestas situações, quando são pessoas que me são próximas, eu pergunto, posso dar um abraço? Porque a gente não sabe se a pessoa está ou não receptiva a este toque. E então eu comecei também a perguntar se posso ou não dar um abraço. Só o abraço, desculpa lá, está-me a rir porque para mim isto dava um outro tema. Eu costumo dizer que estou a ficar velha porque eu estou a abraçar mais. E já me aconteceu outra coisa muito estranha, que é abraçar pessoas próximas e sentir que havia julgamento do género, porque é que ela está a abraçar este homem? Só estou a abraçar. E por isso o julgamento vem de todo o lado, por tudo. E daí, se calhar, agora tu podes... Muito bem, a gente vai só terminar aqui o nosso primeiro conto. Abracem-se a si próprios. Isso também é muito importante. Aconcheguem a vossa alma, o vosso coração. E vamos ser por os outros. Vamos unir-nos por laços e não por nós. E este já faz aqui uma introdução para o texto que vem a seguir. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Em determinado momento da sua vida, as circunstâncias obrigaram-na a emigrar. Sentiu então a necessidade de vender a sua casa, o seu carro, despedir-se dos seus amigos e familiares. Para ela foi demasiado avassalador desprender-se de tudo o que era seu. Enquanto permaneceu agarrada ao que tinha, reteve-se no passado que ancorava o seu futuro e betocou o seu presente. Na ausência de um sentir, forçou-se a uma introspeção profunda e apercebeu-se que tinha de deixar ir tudo o que já foi seu. Decidiu agradecer por ter tido a oportunidade de ter e por começar a aceitar que nada é verdadeiramente nosso, nem coisas, nem pessoas. Soltou o passado e, paulatinamente, permitiu-se a viver o presente. Tem agora muitas coisas e pessoas suas, ama-as e agarra-as com convicção. No entanto, tem a certeza que as deixará ir serenamente quando e se chegar o momento. Pratica o desapego. Teve a coragem de se assumir pelo que é e não pelo que tem. Sabe que pode apenas controlar o que sente em relação às inevitabilidades da vida. Sabe também que desapego não é desamor. Muito bem, e podemos começar pela Isabel. Olha, em primeiro lugar, acho que esse texto é muito bonito também, porque tem mesmo a ver com muitas pessoas hoje em dia. A maior parte das pessoas, como eu teve há pouco, estávamos a falar da depressão, muitas pessoas também estão com depressão porque também nunca fizeram desapego. Porquê? Porque estão habituadas a ter bens materiais. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e foram habituadas assim. Enquanto que há pessoas que nunca não tinham isso, já estão habituadas. Agora, quem já tem e deixa de ter, nunca consegue desprender-se. E isso às vezes passa de geração em geração. O meu pai tinha isso e também tem que ter isso, e as pessoas vão se habituando a isso. Eu tenho e cada vez querem mais. Se o desapego é deixar ir. O tema é deixar ir, nem toda a gente consegue deixar o ir. Isto serve tanto para bens materiais como serve também para pessoas. Exatamente. Porque o amor, a pessoa que está, às vezes tem que deixar ir, tem que se apegar. Exatamente. Porque as pessoas têm aquela coisa, eu amo, eu quero aquela pessoa para mim, e a pessoa não é feita para aquela pessoa, mas aquela pessoa tem a obsessão para aquela pessoa, eu quero aquela pessoa. Eu costumo dizer muito, amar também é deixar ir. É deixar ir. As pessoas têm que saber que nem sempre tudo que parece, às vezes é para nós. Isabel, queria só pegar há pouco no conto anterior,
estavas a partilhar e agradecemos muito um bocadinho da tua história, o processo que passaste de levar à depressão, da tua condição física não te permitir fazer muitas das atividades que tu gostavas de fazer e tu tiveste que praticar o desapego. Tens também a praticar o desapego. Tive que aprender. Se tu estivesses apegada, se continuasses sempre apegada a essa situação, não te terias saído desse estado depressivo. Eu ia dizer, eu comecei a aprender a fazer novas alternativas na minha vida, mas ainda hoje continuo a tentar fazer alternativas diferentes, porque eu estava ainda a vir para cá, há pouco eu vinha a pensar, eu tive que me reencontrar novamente, porque eu tive que começar uma vida nova, com tudo de novo, e que as pessoas, e às vezes ainda penso, todas as pessoas ao meu redor pensam que sabem tudo de mim e ninguém sabe metade. Só eu é que sei. Exatamente. E nós é que a minha família, os mais próximos, é que convivem no meu dia a dia, é que sabem, claro. Mas é aquela coisa. E eu também quero agradecer aos meus familiares, muitas vezes, meus familiares, muitas vezes nós não tivemos familiares ao nosso lado, nos levantam, também é complicado. E graças a Deus eu quero agradecer ao meu companheiro e a todas as pessoas que estão ao meu lado, que até hoje muitas vezes parece que não estão lá, mas estiveram e ajudaram. Um protetor muito importante. Muito importante. Porque às vezes nós estamos com um marido, com namorados, companheiros, seja o que for, às vezes essas pessoas estão ao nosso lado fisicamente, mas não estão nada, não são psicologicamente, não são posto seguro de ninguém, não são nada. Não são farol, não são nada. abrigo. Não são abrigo, não são nada, não são luz, não nos iluminam e não deixam de ser nós próprios. Isso é muito importante. E não nos fazem uma outra coisa, não nos validam. Exato. E nesse tempo que eu tive a passar esse processo, essas pessoas estiveram ao meu lado e tiveram-me a levantar. E ainda hoje, e essas semanas, essas pessoas chegam para mim e às vezes no ouvido dizem: continuas a ser bonita, continuas a ser importante, continuas a ser a mesma. E eu sei que não sou. Mas ao ouvir isso serve para mim como outras mulheres, porque há mulheres que têm pessoas dessas ao seu lado, mas também não os valorizam. Sim. Eu vou só pegar. Isso é pequenas coisas, mas é muito importante. Vou pegar, acho que nós devemos dar valor a quem está ao nosso lado, a valorizar-nos. E as pessoas às vezes estão preocupadas com os bens materiais, é que você tem um quarto, você tem a casa, você tem. Eu todos os dias sou grata a Deus quando me levanto, porque isto é muito importante e isso é que me faz levantar-me e acreditar em mim. Porque quando me levanto, a primeira coisa que eu acredito, eu olho e digo assim: eu agradeço a Deus por estou em pé, eu agradeço a Deus porque está-me a dar uma oportunidade de fazer um dia diferente. Eu acredito que hoje eu estou aqui, mas amanhã se calhar estou melhor ainda, mas eu tenho que fazer por mim. Claro. Eu todos os dias reinvento. A gratidão é uma palavra muito associada à questão do desapego, digamos assim. Praticar a gratidão é extremamente importante. Eu, por exemplo, eu não agradeço estar viva, não costumo fazer isso por hábito, mas, por exemplo, agradeço. Houve um período que dormia muito mal, mas, por exemplo, agradeço sempre que tenho uma boa noite de sono. A primeira coisa é assim: grata ao Nosso Senhor. Eu até digo Nosso Senhor, pronto, grata por ter dormido bem. Agradeço muito a natureza, agradeço muito. Eu vou caminhar com a Lira, que é a minha cadela, e agradeço. Ainda hoje fui caminhar com ela de manhã e olho, vejo um cerrado de uma vaca lá ao longe, parecia uma pintura. E disse: mas que coisa linda, mas isso é tão lindo. E vale com as vacas, vale não sei o quê. E sou grata por essas... e a gratidão... Eu levo-me para a areia, para o mar e não sei o quê. Por isso é que fiquei assim meio com a espadinha. Porque eu fico com para a água, para o mar e deixo ele ficar lá e mexer a areia e terra. E eu acho que é bonito. Porque a mãe, ainda hoje estava a dizer ali há pouco, as pais não deixam as crianças serem crianças. Deixarem ser elas próprias, brincarem com a areia, com a natureza. Porque a natureza fala. E às vezes as crianças que estão na natureza, muitas vezes, a gente às vezes vê pequenas mudanças nas crianças. Porque a natureza fala para ela. E as crianças, e aquilo faz muito, muito bem aos nossos filhos, como faz bem a nós. E queria só pegar, terminámos, recordam-se ali, no primeiro conto a dizer: vamos criar laços e não nós. E esse testemunho que a Isabel está a dizer vai mesmo ao encontro disso. Nós precisamos na nossa vida pessoas que sejam laços. E laços o que é que são? Estou cá quando tu precisas, estou cá para ser farol, estou cá para ser guarida, estou cá para te validar, estou cá para te sentir vista e ouvida, mas estou cá também para te permitires a ser quem tu és, a brilhares pela pessoa que tu és, a teres o teu caminho que é diferenciado do meu. Isto são laços. Nós é não permitir que o outro seja quem ele quer ser, quem brilhar com a sua própria luz, e há este sufoco em relação ao outro. Então vamos ser laços na vida uns dos outros, vamos estar presentes, mas sabendo que o laço é sempre fácil de desmontar e deslindar
quando for necessário haver e achar bonito o outro, não fisicamente, mas também o que está no interior, porque as pessoas esquecem-se que o desapego é isso, é não olhar fisicamente, porque o ser humano tem, até hoje tínhamos muita tendência, agora está mais, mas nós temos aquela coisa mais primeiro física, para fisicamente, não sei o quê. Não, vamos apegando demais disso. E se a gente começar a olhar mais o interior da pessoa, o ser da pessoa, a gente vai se preocupar com aquela pessoa, a gente vai achar coisas lindas naquela pessoa e é assim, e acaba por nos ajudar a nós próprios. Claro. E é por isso que eu digo, nós devemos valorizar quem está ao nosso lado. Sou grata hoje em dia às pessoas que têm estado ao meu lado e que me apoiam, mas também, é como eu disse, também é bom que as pessoas que passam o mesmo que eu ou outras pessoas também deem valor a quem está ao seu lado, porque às vezes as pessoas não dão valor a essas pessoas, as pessoas estão ali a valorizá-las, a pô-las para cima, a dizer coisas bonitas, e as pessoas, como estão nessa depressão, às vezes as pessoas que estão com depressão também não se permitem sentir também. A verdade é essa. Quando as pessoas estão na depressão, não permitem sentir o outro. Não permitem, não conseguem perceber. Não conseguem mesmo. É doença, é doença, ou seja, não é por vontade. É porque elas próprias não conseguem. E é essa a diferença entre uma tristeza, é que às vezes tu recuperas, até mesmo sozinha, e consegues ser vulnerável. Quando estás doente, não consegues. E não é por vontade da tua cabeça que tu ultrapassas. Ninguém escolhe as trevas de doença. propósito. Não. E quando chegas ali, realmente precisas de ajuda, mas também tens que te habituar antes, enquanto estás bem, a deixar-te ajudar. Porque não é quando estás mal que vais conseguir deixar-te ajudar. Não sei se... Não, podes falar. Primeiro, eu vou-te ser sincera. Tu disseste a tua descrição, eu só vou mandar beijinhos para as tuas pessoas que eu não sei quem são e dar-lhes parabéns. Porque é uma sorte teres essas pessoas. Eu nunca tinha tido a oportunidade de agradecer e acho que a gente... Agora estou mencionada. Isto é o ser. A gente está mesmo que vamos permitir sentir as nossas emoções. É assim, nós devemos agradecer em vida, porque as pessoas quando partem é que dizemos já têm saudades daquela pessoa, mas as pessoas nunca tiveram um carinho com aquela pessoa, ou dizer aquilo que sentiam, ou permitirem àquela pessoa o amor que sentiam cá dentro. Eles escusam de ficar lá a noite toda. Exato. Não, mas as pessoas não permitem. E eu acho que as pessoas devem dizer que amem aquelas pessoas, ou que preciso de ti, ou agradeço tudo que têm feito por mim, em vida. Claro. Que depois é como o meu pai costuma dizer, o meu pai às vezes costuma dizer, eu quero que me deem flores em vida e não em morte. As flores para ele é esse carinho, é o amor. As flores dele, para ele é o amor. E eu acho isso tão bonito, que essa frase que ele me disse entrou na minha alma e eu fiquei sempre com isso. Vocês as duas associaram hoje flores a amor. Tu, o teu pai, no discurso do teu pai, e tu, na tua introdução, quando disseste para pessoas especiais que decidi dar não, mas flor. Porque o amor está de muitas maneiras e nós devemos... Mais uma vez ligado à natureza. Exato. E nós também temos que aprender a desapegar e há vários estigmas, vários estigmas que tínhamos no nosso passado. E olhar para o futuro, que a gente às vezes está sempre naqueles estigmas antigos, por exemplo, o presente, no futuro, pensar mais no futuro, e devemos agradecer a essas pessoas. E eu hoje queria agradecer de coração, porque acho que já que estou a ter a oportunidade de poder agradecer, quero agradecer e espero que tenha muitos anos estas pessoas ao meu lado, porque foi através delas que faz-me eu acreditar. E quando elas acharem, e quando elas cessarem de existir na sua condição física, vai perdurar as memórias, elas vão estar sempre vivas em ti. E da mesma maneira que essas pessoas também sabem que eu estou sempre lá, porque eu mesmo cansada ou sendo cansada, seja lá o que for, eu estou sempre lá para eles, porque eu acho que, para já, porque eu sempre fui... O amor é reciprocidade. Exato. E acho que nós devemos dar amor e carinho, e é como eu digo, em vida. Hoje estamos cá, amanhã não sabemos e temos que aproveitar. E por isso mesmo, não sei o dia da manhã, que eu estou a dizer, temos que aproveitar isso hoje, e por isso hoje quero agradecer a todas as pessoas que têm estado na minha vida e quero agradecer às pessoas que sempre acreditaram em mim, em tudo o que eu evolui como pessoa, como ser, porque acho que também estou a evoluir como pessoa, porque tenho pessoas bondosas, carinhosas, amorosas, e também quero agradecer às pessoas que nos veem, porque o feedback dessas pessoas também faz com que a gente cresça aqui no programa, a gente cresça como pessoas, a gente aprenda a falar, porque às vezes eu aprendi muito a falar aqui com vocês. Agradeço também à Tânia, porque a verdade é essa. Agradecer porque assim, eu muitas vezes reservava-me
nas palavras. E porquê? Porque também, eu já expliquei isso, eu em pequena tinha problemas de dislexia. E então, como não sabia pronunciar, eu não gostava muito de falar. A verdade é, eu sempre falei muito, mas acho que a família, amigos, agora falar, pronto, na televisão, ou com amigas, ou assim, no dia a dia com o público era diferente. E por isso, hoje o meu tema e a minha palavra é gratidão para toda a gente. Muito bem. Falando da palavra. Só acabando o tema das flores, deixo aqui a minha intenção. Então, tinha sido maravilhoso, mas esqueci-me. Realmente a minha memória está um bocadinho má. E o tempo. Porque eu hoje tinha pensado exatamente para estes temas tão pesados. Aliás, eu trouxe flores. E eu ia trazer-vos flores. Eu tinha pensado trazer-vos flores exatamente porque eu acho que as flores estão em vida e os agradecimentos estão em vida. Por isso, olha, fica aqui a intenção. Mas realmente olha, as palavras também são flores. Hoje estamos em telepatia, já estamos conectadas. Depois, gosto muito desta última frase, voltando ao conto de o desapego não é desamor. Não é porque nós sentimos muitas vezes necessidades de nos desapegarmos que não amamos as pessoas. Simplesmente, às vezes, temos que nos afastar emocionalmente um pouco, até para as ajudar. Já me aconteceu ter, como sabes, não é? Que eu tive que me desapegar de pessoas próximas para poder ajudá-las. Porque senão estava emocionalmente tão envolvida nas suas zonas negras que se eu não me desapegasse, não me iluminasse, eu não conseguia ajudar essas pessoas. E por isso, este desapego é muitas vezes um ato de grande amor. Mas eu tive que aprender isso também, não é? E custou-me muito. E outra coisa que eu acho que liga o primeiro conto a este é o luto. O luto é muito importante. Seja porque a pessoa morreu ou desapareceu fisicamente, ou porque a pessoa desapareceu emocionalmente, ou porque alguma coisa e até o luto que fazemos nós próprios, que tem a ver com este desapego. Exato, como nossa mudança. Eu, por exemplo, ia fazer um luto enorme quando mudei de ilha, porque eu gostava muito da minha vida naquela ilha, não fazia ideia o que é que vinha para aqui e sofri horrores e depois foi-me diagnosticado que eu estava numa fase de luto. Eu não fazia ideia que era possível fazer-se luto por mudar de vida. Exatamente. Mas fiz um luto enorme e custou-me horrores muito grandes. E por isso realmente esta capacidade de se libertar destas conexões sem que isso signifique indiferença ou falta de afeto, este desapego é importante, é tão importante como o afeto. E nunca o desapego seja indiferença. Isso não. Indiferença só quem nos faz realmente muito mal. Porque a maior parte das pessoas voltamos à nossa querida palavra, não é? À empatia e perceber se aquela pessoa merece apego ou se aquela pessoa ou desapego ou indiferença. Porque realmente há pessoas que merecem indiferença. Pronto, vamos ser sinceros, não é? Nem tudo é um mar de rosas. Tu dizias e bem, e era se calhar ir lá para casa falares dessa questão da bondade, do princípio da bondade. Mas há pessoas que ao fim de 4 chapadas seguidas... A gente aqui em off estávamos a falar que é muito importante nós partirmos do princípio da bondade e não do princípio da maldade. Quando nós vemos algum comportamento de alguém que nós consideramos que se calhar não foi o melhor, ou contam-nos alguma coisa sobre um acontecimento, vamos partir do princípio da bondade e aí consegue-nos dar uma visão diferente e mais isenta de julgamento e sem exacerbação das emoções do que partir logo a pessoa fez isso para magoar, fez isso para perturbar. Não, a pessoa fez isso porque com um princípio de bondade, mas não se lembrou que isto poderia originar isso. Foi uma falha de pensamento ou de bom senso nesta questão, sem ser num sentido muito pejorativo. Mas a gente depois já trazer aqui um ponto para trabalhar melhor esse princípio da bondade. Porque é assim, mas também temos que ver, às vezes as pessoas são tão bondosas, que às vezes as pessoas também acabam por magoar-se a si próprias, por ser bondosas demais. E aí está a falar outra vez em patologia. Então, patologia, porque é assim... Porque há também empatia tóxica. A gente tem falado muito aqui de empatia, mas há o conceito de empatia tóxica. Que há pessoas... A pessoa, aquela é bondosa, então vamos aproveitar porque ela é bondosa. Então vamos... E ser bondoso é diferente de ser passivo. Passivo, exatamente. Porque o que é que acontece? Há pessoas que confundem. Essa pessoa diz que sim a tudo, então ela é muito generosa e muito bondosa. Isso é ser passivo. Porque a pessoa bondosa é assertiva e sabe dizer que não quando as coisas ultrapassam limites, quando ultrapassa também as questões razoáveis do bom senso, quando vai ultrapassar também a fronteira daquilo que é o meu próprio bem-estar. Portanto,
Vamos ser bondosos, mas de forma assertiva. Isso é uma boa chamada de atenção, porque ser bondoso não é ser passivo, não é ser que sim mas a tudo, não, mas eu estou a nem falar prestar que eu era vassalagem. passiva. Pois agora que sou assertiva, porque essa luz vem, porque eu comecei a fazer autoavaliação em mim, porque eu comecei a mudar e tive que me abrir os outros caminhos na minha vida, porque a gente tem que abrir caminhos. A gente às vezes fecha os caminhos também, a nós próprios, porque a gente começa a abrir, é melhor não, porque não sei o quê, estão assim, não sei o quê. E a gente vai pensar, o que é que vai ser, a outra pessoa vai pensar. Graças a Deus, é tal como você estava a dizer há pouco, graças a Deus, essa fase que eu passei, foi como tu dizes, é um luto. Tens que fazer um luto. Mas, eu sou sincera, nesse momento eu sou grata a tudo. Porque esse luto fez com que eu abrisse os caminhos. Mas o luto é uma coisa boa. Mas não, ou seja, é boa. É uma coisa, não é boa de se passar, ninguém gosta de passar um luto, seja ele qual mas for. é bom para às vezes a gente mas abrir-se. é necessário exato. para nós conseguirmos desapegar e sermos e apegarmos a outras coisas, não é? Sermos um luto saudável, mesmo que, é como tu disseste, às vezes é um renascimento, e nesse renascimento até podemos ser uma versão melhor do que aquela que era. Pois, mas eu como era passiva, eu era uma bondade passiva, e agora que a idade, com as coisas nos acontecimentos, e comecei a analisar-me a mim própria e comecei a perceber, eu era passiva, agora passei a ser assertiva, agora sei dizer não, e o não é importante. Uma senhora muito importante. Mais velha e nada relacionada com estas áreas, disse uma frase que ficou para toda a vida, que foi: ser boa pessoa, mas não sejas boazinha. Ou seja, a diferença entre ser bom, mas não ser bonzinho. Ou seja, não fazer tudo o que os outros querem, estar sempre disponível para os outros. Sim, praticar o bem, ajudar, sim, mas lá está, com os tais limites, com a tal assertividade que tu falas e evitando a empatia tóxica. Exatamente. Que a gente também vai trazer esse tema cá de empatia tóxica, que também é muito interessante. Em relação aqui ao que quero-vos partilhar aqui um pequeno texto que eu achei super interessante para discutirmos aqui. A história do jovem viajante mostra bem como um apego disfuncional pode desequilibrar a nossa vida. Um jovem viajante estava na margem de um rio e queria passar para o outro lado. A corrente era muito forte e seria impossível conseguir atravessar a nado. Foi então que o jovem viu uma pequena canoa presa na vegetação. Agilmente colocou a canoa na água e pôs-se a remar para o outro lado. Assim que colocou os pés em terra firme, pegou na canoa, colocou-a às costas e partiu em direção à floresta. Algumas pessoas que observaram toda a situação ficaram admirados com aquela atitude inesperada do jovem. Então perguntaram: por que colocou a canoa nas costas? De que lhe vai servir agora que já atravessou o rio? O jovem, vermelho, suado e cansado do esforço de carregar a embarcação nas costas, respondeu: esta canoa ajudou-me muito a atravessar o rio. Eu não posso abandoná-la. Espero que agora ela me ajude também a atravessar a floresta. O que é que vocês acham deste pequeno ponto? Diz tudo sobre o apego, não é? Porque ele apegou-se de tal maneira à canoa e ficou tão grato à canoa que perdeu a noção de que a canoa não lhe era minimamente, nem ele à canoa, nem a canoa a ele, na floresta. Ou seja, para a canoa era muito melhor ter ficado junto ao rio e ajudar outras pessoas a atravessar o rio do que ir floresta adentro, contra árvores e contra animais, e desfazer-se e apodrecer no meio da floresta. E só imaginar, enquanto ele carrega aquele peso, não é? Enquanto ele carrega o peso daquela canoa, as oportunidades que ele deixou de pegar pelo caminho outras coisas que seriam muito mais úteis. Se calhar até fruta, para comer, etc. Que não, já perdeu a força de aquela canoa seria, como tu disseste, se calhar um bem essencial para outra pessoa que precisasse atravessar o rio. Ele perdeu essa parte de poder ser útil e generoso para com outra pessoa e ser útil e generoso para consigo próprio. E a própria canoa deixou de ser útil para outra pessoa, não é? Ou seja, se tentarmos... Eu estava a pensar na canoa como se fosse tipo uma pessoa, sim, não é? Sim, porque a canoa é figurativo. É figurativo, não é? Figurativo. E se pensares que a canoa é uma pessoa boa e generosa, se tu agarrares e a sufocares... Se deres um nó e não o laço. Exatamente, se a agarrares e a levares, ela não vai continuar a ser generosa e bondosa com os outros. Ela vai ficar só virada para ti, onde quer que a leves, não é? E não... Ele acabou por ficar a pegar-se
apegada às boas baterias. Exatamente. Sim, também. E não pensou na parte bondosa que cada um podia fazer para as outras. E uma coisa que me ressaltou muito quando li isto foi realmente, enquanto a gente carrega bagagens que já não fazem sentido, a gente não abre portas, nem janelas, nem frestas a novas possibilidades. É que nas nossas casas, às vezes nós, por exemplo, nós sabemos que a maior parte das pessoas, quando fazem uma limpeza a 100% numa casa, por exemplo, gavetas, e sabes que quando nós metemos fora coisas, eu falo por mim, eu costumo dizer assim, poxa, parece que tiramos meio quilo de lixo aqui, não foi? São as coisas das gavetas, mas a casa, a energia começa a fluir e a casa parece mais leve. E fica, mas por nós, e depois eu penso, é tal coisa, e depois às vezes dizem, mas vais meter isso fora, não, porque isto não sei o que, eu digo, não faz-me falta nenhuma. O que é que eu faço? Eu meto a banda de fora da minha porta e às vezes há pessoas que vão pescar. E então eu digo sempre isso à minha mãe e outras pessoas que às vezes dizem, podes pôr fora, porque daqui a pouco vem alguém pescar. Ou então damos mesmo a sítios que a gente sabe para... Olha, e tinha isto, uma história dos apegos, essa história engraçada que aconteceu já foi há muitos anos, mas eu nunca me esqueci disso. Eu tinha um relógio daqueles antigos, parecia assim da igreja da Sé, era todo o dia, aquele sino, tinha-me doida. Eu dei à minha mãe e disse, olha, mas fica com ele, mas se tu gostas de coisas antigas, fez com ele. E ela pôs lá em casa. Todas as vezes que eu estava a limpar o relógio, a minha irmã, esse relógio está só aqui a chatear, esse relógio está aqui a estrafar, que esse relógio não sei o quê. Mas era todas as vezes que eu ia limpar o relógio. Um dia, era perto, faltava 2 dias para o Natal. Eu estava a limpar o relógio, nunca mais me esqueço. E a minha irmã, outra vez nesse relógio, porque não sei o quê. E disse, ok, já está nisso há muito tempo, acho que está na altura de desapegar. Peguei no relógio enorme, baixo do braço, desci as escadas, pus na banda fora da porta e a minha mãe e a minha irmã, não és discreta, isto não se faz, o que é que estás a fazer? Eu estou-me a livrar desse peso que é tanto para vocês que para mim, porque eu tenho que limpar, estou a ouvir o sino, vocês estão a reclamar, são 3 coisas numa, então o que é que eu vou fazer? Ficaste na canoa, mas engraçado, passado meia hora a minha mãe livrou-se lá, a minha irmã estava lá, já tinha levado, e a minha irmã disse assim, já levaram um relógio e agora? E eu disse, obrigada a Nosso Senhor. Exatamente. Estás-me a fazer um banho e ainda bem que apareceu alguém que precisou. E que se calhar clama aquilo e vai usar muito bem na sua casa. Exatamente. E tenha muito bom usufruto. E sejam felizes, que já não vi aquele sim. Uma coisa para cá que eu faço e que... Mas sabes, eu sou sincera, eu fiquei feliz e depois fiquei tanto feliz, porque depois disse à minha mãe, mãe, está a ver. É libertar a bagagem. Não, e ainda por cima era para Natal. Eu ofereci o relógio a alguém. Portanto, fiz uma bondade. E fiquei feliz e foi um desapego. E olha, e ainda hoje eu lembro sempre dessa história. Por acaso, e faz bem a gente desapegar de coisas. E é engraçado quando nós desapegamos. Eu costumo sempre agradecer. Agradeço. Estou a falar aqui e até pessoas, bens materiais ou pessoas. Muito obrigada por terem feito parte da minha vida. Agora, nesta minha nova circunstância, isso já não faz sentido. Não é? E depois ou damos, ou conforme o destino que a gente queira fazer, e às vezes isso é válido para pessoas também. E isso é muito interessante. E por exemplo, a Maria Kondo, que fala muito da vida mais minimalista, ela faz mesmo referência a isso, que casas com muita acumulação de bens realmente tiram energia, sugam a energia das pessoas, trazem tristeza, trazem confusão mental. Mas eu ia só dizer isso, antes de me esquecer, é assim, essa coisa de nós darmos, se a gente for reparar, por exemplo, eu tenho isso, há pessoas, a minha irmã me diz, eu dou e digo, olha, vai com Deus, ainda bem, já fiz a minha parte. Dali a dias, volta outras coisas, de outras pessoas que vêm, oferecem sempre coisas. E a minha irmã diz, mas como é que a pessoa, tu acabaste de dar e estão sempre a dar. Porquê? Porque quando dou, eu estou a dar de vontade, eu não penso nisso. Por isso volta. É como se fosse a lei do retorno. A lei do retorno volta. A gente dá uma coisa, mas acaba por voltar. A minha avó era assim, ela dava tudo. E ela acabava a receber montes de coisas. Portanto, isto é a lei do retorno. Daniel. Não tem mal. É para não esquecer. Esta por acaso acho que não me esquecia. A questão da energética, não é? Nós somos energia. Eu quando era miúda, tinha a mania de reduzir tudo à molécula. E é verdade, nós somos energia. Há átomos que depois formam em células, que depois formam o que seja, em plástico, em madeira. São tudo energia. E a verdade é que a energia tem que fluir, mesmo no nosso corpo. Por isso é que, às vezes, digo que as energias, há algumas alternativas que eu não acho que sejam assim tão alternativas e que até acredito, porque realmente nós somos energia a fluir. Todo o nosso universo é energia a fluir. Ponto final. E então,
Agora, depois há pessoas que interpretam de umas formas, outros interpretam de outras. Para mim é só simplesmente isso. Em relação às casas, se tu pensares que tens uma coisa no meio, sei lá, da sala que impede o fluxo de ar, basta o dar, ou de energia, obviamente que a energia vai circular de outra forma. E até pode ser um impacto visual. Ou seja, imagina que até tens uma janela cheia de luz. Mas está cheia, a tua casa está cheia de livros e de tralha, não sei o quê, e até já está a tapar a janela porque tens que fechar a cortina para os vizinhos não verem a confusão. A tua casa vai se tornar uma casa escura, confusa, desagradável de tu estares, nem tens onde sentar direito porque até em cima do sofá já tem livros, ou já tem caixotes, ou debaixo da cama não consegues aspirar e ganha pó e ficas com asma porque tens outras coisas guardadas. E isto é tudo energia, não é? E aí a dificuldade, por exemplo, quando a gente fala neste apego disfuncional, e agora com este teu exemplo, que foi muito interessante, fez-me lembrar uma questão que está claramente ligada aqui ao apego disfuncional, que é as pessoas, os acumuladores, que não conseguem se libertar de nada, não conseguem tirar nada das suas casas, e é claro que ao acumular do tempo as casas ficam cheias. Há pessoas que têm divisões que nem sequer conseguem já abrir a porta porque está tudo cheio. E garagens, tu vês garagens? Garagens, depois começam a construir anexos sobre anexos, depois são os quintais cheios de material, porque há um apego completamente disfuncional. Porque isto faz-me lembrar não sei o quê. Se tu lhe deitas um cartãozinho fora, parece que lhe roubaste todo o momento e não um cartãozinho. Isso mesmo. Portanto, é importante nós pensarmos nisso. Nós somos quem somos, temos aqui um cérebro incrível para guardar as nossas memórias, um coração expandido para guardar tantas pessoas, que não é essa necessidade deste acumular físico das coisas, não é? Só para dar uma nota, por exemplo, como eu viajo bastante, eu e meu marido decidimos que agora quando trazemos coisas de comer. Ou seja, dos locais. Porquê? Exatamente para não promover a acumulação de tralha. A gente diz, ok, então vamos levar uma experiência, levamos uns bombons locais, uma queijada, porque assim a pessoa come, teve a experiência que comeu. Comeu, sei lá, o macaron de Paris, que veio diretamente e especialmente para aquela pessoa, mas no fim o papel Isso é uma ideia fantástica, Não, nós estamos... E realmente é muito mais experiência sensorial do que trazer um prato ou uma coisa para colocar no frigorífico, não é? A última vez, por acaso, o meu filho, o Micael, foi para um sítio e chegou lá em Coimbra, então se chamou que havia de trazer uma coisinha daquelas para no frigorífico a cada um da família. Porquê? Porque era o lugar onde o Micael gostava. E é engraçado, ele é que trouxe e é que foi oferecer. E a gente também dá-nos esse intervalo a questão dos sítios, a mostrar, que é as primeiras viagens que ele agora já está a ficar grande, já maiorzinho, já começa a perceber. E a gente, pronto. Mas também, realmente tens razão, se a pessoa for trazer muita coisa e acumular. Não, vais para pessoas que já têm muita coisa. Antigamente as coisas eram caras e as pessoas realmente só tinham um serviço, só tinham umas colheres. Hoje em dia é tudo barato. Então as pessoas que antes não podiam comprar tanta coisa agora compram muita coisa. E a gente vê as casas das pessoas, até os nossos pais, isso com 3 serviços de chá, 4 serviços de café. Quer dizer, isto aqui não devia estar a dizer que vão poupar, eu também gosto, mas pronto, Célia, não, pronto. Mas, ou seja, com uma série de coisas repetidas, com armários que depois nem usam porque... Exatamente. E para quê? E depois com uma dificuldade muito de desprender porque isto são peças caras, ou isto foi herança de não sei de quem, e às vezes criamos também em nós uma dificuldade acrescida de nos desfazermos de uma ou de outra coisa. Olha, eu só quero dizer com isso, antes de acabar, é que isto é um conselho a toda a gente. Aproveitem os melhores pratos, aproveitem as melhores roupas, a melhor perfume, aproveitem tudo que sejam. Porque eu falo por mim, eu era assim, guardava roupas, guardava perfumes, guardava isso, para quando isso saísse, para quando isso saísse, para quando eu fizesse isso ou para quando eu fizesse isso. Agora não uso, eu dou e uso o resto. E eu uso o melhor perfume, uso sim senhor. É para ir arranjar, vou. É para usar um prato bom. Mesmo só que de casa da família eu uso. Se partir paciência, vem outros novos. E acabou, porque isto é energia. E eu sei, amanhã for, como eu já disse, eu hoje estou cá, tenho que aproveitar quando estou cá. E quando eu for, vai tudo. Portanto, eu já não uso pratos partidos, já não quero caracas não sei o quê. E é assim, partiu, andou, eu estou assim. E a minha até a minha mãe até ficou a olhar para mim, que ela diz: estás muito diferente. Graças a Deus, e quero é assim, e quero continuar assim. Mas é verdade, as pessoas que aproveitam, desapegam-se, que eu vou guardar isso para uma ocasião.
não sei o quê. Ou para deixar para os meus filhos. Não. Deixar para os filhos, ou então para as visitas. Sim, também. Isto é para quando as visitas vierem. Visitas. Nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Eu sou uma pessoa que estou sempre a dizer isso para mim. Usem as melhores coisas. Não interessa se não é, não precisa ser caro. É umas coisas que nós sentimos bem. E as pessoas, nós somos momentos especiais, custo de casa. Exatamente. Não, porque as pessoas, vamos para esse partido, custo de casa, depois não sei o quê. Não, a nossa família é importante. As pessoas que estão ao nosso lado são importantes. Porque aquelas pessoas é que fazem o nosso dia a dia, que nos dão alegria, que têm a paciência para nos sofrer, porque a verdade é deixarem-se, é ter paciência para sofrer. Mas eu gosto, adoro essa palavra. Adoro, deixarem-se, adoro. Muito bem. Não, mas eu ria a brincar, por isso é que eu digo, fazem-nos apego e aproveitem o seu dia a dia e usem. Bem, vamos despedir lá para casa, meninas. Vamos fazer beijinhos, se calhar um coração. Um beijinho ao Paulo. Um beijinho. Beijinhos para todos. E do nosso coração para o vosso coração. Muito obrigada e até à próxima.